Graça e paz, povo de Deus. Nessa sexta-feira estamos aqui para mais uma ministração do estudo bíblico. Bênçãos do Pai no papel de líder. Nosso texto áureo, 1 Coríntios 11:1. Torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que o Eterno possa falar poderosamente aos nossos corações neste dia, que Ele possa nos direcionar, que Ele possa falar em sua vida pai, sua vida mãe, você filho, possa falar de forma tremenda, maravilhosa através deste estudo. Hoje nós queremos conhecer, hoje o nosso objetivo é conhecer o papel do pai como líder, seu legado e ensino e orientação. Ainda perceber a importância do Dia dos Pais como data comemorativa nacional, né? Refletindo assim uma amizade cultivada. Como sugestão para praticar, ser pai. Que incalculável bênção! Você viveu ou vive esta realidade? Compartilhe aí nos comentários, deixe aí o seu comentário a respeito, como essa experiência sua de ser pai. O nosso texto inspirativo está em Lucas 15:31, também Efésios 6:4, 1 Crônicas 29:1 e 1 Samuel 8:1-3. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Agora Efésios: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. 1 Crônicas, então o rei Davi disse a toda a assembleia: Meu filho Salomão só ele foi quem Deus escolheu, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. 1 Samuel. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos e aceitaram subornos e perverteram a justiça. É inegável que os filhos, eles recebem características físicas de seus pais. E também tem a questão não só nessa questão da aparência física, das características genética, mas também tem a questão de herdar o temperamento. Pode ser que herda este temperamento, perfil, pode ser que herda o perfil do pai, da mãe. Contudo, esta criança, quando ela chega neste lar, esta criança é como um papel em branco e ela vai sendo conduzida a partir deste modelo que é ali vivido neste lar, que é desenvolvido neste lar. Aí entra a liderança paterna e materna. As crianças, elas vão pela observação, e isso pode ocasionar de repetir padrões, palavras e também conceitos. Tudo isso vai sendo armazenado em seu subconsciente e quando chega assim, conforme o passar do tempo, ela vai repetindo esses padrões. Isso pode ocasionar, pode ser que também não ocorra. Pode ser que seja diferente e vai depender também do lar em que essa criança está inserida. Esse desenvolvimento emocional,
espiritual, esse desenvolvimento psicomotor vai depender muito daquilo que é orientado no lar. Daí a importância de compreender o texto de Efésios, compreendeu o texto áureo, que 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se neste lar esses pais, ele assim, desligando o celular aqui. Se neste lar esses pais seguem a Cristo, imita a Cristo, que eles possam, assim, que eles vão transmitir esses conceitos para esses filhos. E quando chegar à maioridade, com certeza será esse tipo de padrão que irá repetir. E nesta lição, pensando também no Dia dos Pais, vamos destacar aqui a liderança paterna e suas grandiosas bênçãos na vida dos filhos, como segue a partir deste nosso primeiro tópico, que é o privilégio de exercer liderança. É impossível ser pai na plenitude, assim, da palavra, se não desenvolver, se não exercer liderança. Essa liderança ela pode ser positiva como pode ser negativa. Tem filhos que morrem de medo do pai. Já ouviu aquilo? Olha, eu vou contar para o seu pai. Você vai ver o que ele vai fazer. Então, assim, geralmente quando tem esse tipo, é uma questão de uma liderança imposta, porque este filho morre de medo deste pai. Então, a liderança ela pode ser natural, mas também pode ser algo imposto. Assim como em qualquer segmento, ela pode ser natural, como também pode ser imposta em qualquer segmento isso da sociedade, isso pode ocasionar. Pode-se usar ali a força da investidura, pelo qual a pessoa ela tem a função ou ela tem aquele cargo específico onde ela é um líder e ela pode exercer naturalmente ou ela pode impor sobre os seus liderados. No lar, na família, não é diferente. Essa liderança pode ser tanto imposta como pode ser algo natural e esse pai, essa mãe pode ser muito bem respeitada ali, dependendo da forma pelo qual essa liderança ela é desenvolvida. O bom no casamento e na criação dos filhos é que a questão da liderança do lar, a liderança ela é dividida em relação à responsabilidade ali com os filhos, é dividido. A mãe exerce a liderança diante dos filhos, mas isso não isenta de forma alguma da isenção do pai de exercer a sua liderança. Infelizmente, muitos pais se acomodam pelo fato de que vê a mãe exercendo de uma forma, nossa, ela executa muito bem este papel, então eu vou me isentar disso e deixar só para ela. Não pode ocorrer dessa forma, isso pode ocasionar problemas futuros em relação a esse tipo de comportamento se este pai tomar esse tipo de atitude. Ao longo dos anos, isso pode ocasionar problemas assim terríveis, pode prejudicar muito, principalmente na formação do caráter dos filhos. É preciso notar ainda que estar sempre junto do filho não significa que estar presente ou ainda
que isso qualifica a liderança de um pai. É preciso interagir, é preciso participar, porque hoje mesmo, nesse processo de onde a nossa sociedade ela está nessa era tecnológica. Então, assim, tá aqui o pai, tá aqui o filho está no tablet e o pai está no celular. Então, assim, estão presentes fisicamente, mas não significa que estão interagindo, que este pai está participando da vida deste filho. Parece que esta geração ainda não compreendeu este processo, mas é necessário abrir o olho, compreender que estar presente fisicamente não significa que isso qualifica a liderança de um pai. É preciso interagir, é preciso transmitir para este filho conceitos, seja através de atos, palavras ou atitudes mesmo tomadas. Um pai que ele faz uma promessa para o filho e ele não cumpre, ele está caindo no descrédito deste filho, quando também está, na verdade, contribuindo para que este filho venha ter esta mesma atitude posteriormente. Veja só o texto de Lucas 15, 29. O que ficou na casa ali trabalhando, se dedicando aos negócios da família, aos negócios do pai, ele chega em um momento que ele reclama. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Lucas 15, 29. O texto nos traz uma ideia de que eles estavam perto. Ele trabalhava para o pai, ele cuidava dos negócios do pai, porém eles estavam longe um do outro, porque ele nunca teve esse diálogo com o pai. Olha, pai, este fim de semana eu vou pegar um cabrito e vou festejar com os meus amigos. Ele nunca teve essa liberdade. Onde eu quero chegar? Que quando essa liderança é exercida de forma natural, quando esse pai, esse filho se interage, o que ocorre? Há uma liberdade de expressão ali entre, neste relacionamento, que a comunicação ela flui. Não é algo, olha, tal dia vai sentar, vai conversar e tal. Não é que isso não tem que fazer sim. Mas fica, o que será? Vai trazer, já vem bomba, já vai, não é? E quando a gente observa esse texto de Lucas 15, 29, nós notamos que este pai, este filho, o filho mais velho, eles estavam presentes fisicamente, mas eles não tinham um relacionamento assim de pai e filho, porque este filho não tinha liberdade de chegar e falar para este pai. Isso estava em desejo em seu coração, celebrar, festejar com os seus amigos, ali pegar um cabrito para festejar com os amigos, mas ele nunca teve essa liberdade de fazer, fazer isso, sempre amedrontado. Então, quando ele se viu naquela situação que o filho mais novo foi embora e volta ali todo arrebentado e sem agora sem dinheiro, gastou toda a sua herança e volta. Então, e ver a forma que o pai trata aquele, olha, eu tenho trabalhado como escravo aqui e
Não, nunca peguei um sequer cabrito para festejar com os meus amigos. Veja só, ele nunca teve essa liberdade para com este pai. É necessário ter essa liberdade, você pai, você filho que me assiste, você mãe, é necessário ter essa liberdade de conversar com os filhos, principalmente quando pequenos, senão nós vamos perdendo eles e assim, sem perceber e não conquistou este lado, não conquistou esta comunicação saudável, este relacionamento saudável, pautado com sinceridade, com integridade, pautado com afeto, com afago. Então, é necessário estar, não só estar presente, mas interagir. A resposta do pai é aquela na parábola que tinha sua lógica, suas razões hereditárias, não acalmou o coração do filho. Não acalmou, por quê? Falta de comunicação. O que o pai disse a ele? Meu filho, você está sempre comigo. Ou seja, nós comemos junto, nós trabalhamos junto, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Tudo que é meu é seu. Mas isso não acalmou o coração do filho, porque isso não foi desenvolvido ao longo dos anos. Então, este relacionamento entre pais e filhos é algo que é desenvolvido gradativamente. Quando completar tal idade, aí que vai ocorrer isso. Não funciona assim. É desde muito cedo, desde muito pequeno. Pastora, você tem o hábito de fazer com os seus filhos? Eu tenho o hábito de interagir com eles, de dar atenção, porque às vezes, mas a demanda dele é insignificante. Mas é o problema de uma criança, eu tenho um de 6 e uma de 12. O problema de uma criança de 6 é diferente de uma de 12. E as pessoas, os pais, têm o hábito de dizer assim, mas que problema tem para uma criança de 6 anos? Para ele, o enfrentamento dele, o embate dele, para ele, isso é importante que ele ouça, por mais que seja insignificante. Olha, meu filho gosta muito de Lego, é aqueles brinquedos de montar as peças muito minúsculas. Então, assim, uma peça que perde, para gente, o que tem a ver uma peça de uma coisa tão minúscula? Mas para ele é um problema e tem que ajudar a procurar e tem que ajudar. Ele quer mostrar o que ele monta muitas vezes. Então, assim, não deixar que ele pensa que é insignificante. Isso é muito importante. Da mesma forma, a de 12 que eu tenho, eu procuro dar atenção para aquilo que para ela parece que o problema da idade dela, que está na adolescência, na pré-adolescência. Então, assim, parar e observar, ouvir, isso é muito importante. Isso é desde muito cedo, desde a barriga, na verdade, eu tenho esse hábito de conversar com os meus filhos. Então, a resposta do pai não acalmou o coração do filho, infelizmente. Por mais que o pai disse, olha, meu filho, tudo que eu tenho é seu, mas isso não acalmou, não é isso que ele queria ouvir, né? Este pai falava de uma herança, contudo o filho buscava um legado. O filho não queria saber da herança, ele queria saber do legado. E o legado de um pai a seus filhos, ele vem através do testemunho, ele vem através da amizade, ele vem através da sinceridade, do amor vivido, vivenciado no lar, no longo de todos os anos que este filho teve neste lar. Isso conquistado
depois de conquistado, não tem preço. Você que é pai, você que adotou um filho, isso também pode ser desenvolvido. Não é porque foi de outra barriga você mãe, não é porque esta criança, porque este filho nasceu de outra barriga, que isso não pode ser desenvolvido. Pode ser desenvolvido sim, baseado na parte do testemunho, pela amizade, pela sinceridade, pelo amor vivido, e você vai conquistando o coração deste filho. É complicado, nós vemos hoje pais que têm laços cortados com os seus filhos e já tem assim, já são casados, já têm as suas vidas, mas olha, não tem relacionamento, porque isso não foi desenvolvido no decorrer dos anos. Como também nós vemos pais e filhos que é assim um pelo outro, porque isso foi gradativamente assim. Agora você, filho que me ouve, talvez você teve assim, foi tão uma infância vivida de uma forma pelo qual foi muito maltratado, é, foi assim, o, este pai não deu carinho, não doou, talvez porque muito trabalho. Antigamente, alguns trabalhavam na roça, chegava, simplesmente comia e deitava, muito cansaço, e talvez não foi desenvolvido assim uma forma. Entendamos que cada geração é uma forma de tratamento. E, porém, não é que este pai não amava, não é que esta mãe não amava, era a forma que ela, naquela época, aprendeu com os seus pais e transmitia, foi dessa forma. E nós precisamos ter esta compreensão. Talvez você se converteu, você que me assiste, você que me ouve, e tem esse laço cortado com os seus pais. Reconcilie, volte, resolva, não deixe que seus pais desçam à sepultura e você com esta mágoa, você com este rancor, resolva no nome de Jesus. Eu falo isso diante de Deus para que você desenvolva um bom relacionamento com os seus pais. Você, pai, como você tem exercido sua liderança? Compartilhe aí no canal, deixe aí o seu comentário a respeito como você tem desenvolvido a sua liderança. Segundo, no nosso segundo tópico, ministério e família, lideranças importantes. Vejamos, é um grande desafio na vida dos pastores e pastoras este ponto de equilíbrio entre liderança eclesiástica e a liderança do lar. É um ponto de equilíbrio muito complicado. Isso não significa que é impossível. É muito comum haver um desequilíbrio nessas duas áreas. A história de Samuel e Eli, de Samuel e de Eli, seu antecessor, aponta para essa verdade, que não houve este ponto de equilíbrio entre ministério e família. Mas aprendamos hoje, é complicado, mas não é impossível. Amém? No caso de Eli, ele falhou, infelizmente, com os seus filhos. Ele falhou no sentido que ele falava com os seus filhos sobre seus atos, porque os filhos de Eli, você sabe, Ofni e Finéias, eles, o que eles faziam? Faziam coisas assim horrendas com as coisas de Deus, principalmente aquilo que era separado para Deus, e eles
assim, eles não faziam conforme, eles desobedeciam mesmo piamente. E o pai, Eli, que também era profeta, ele, o que ele fazia? Ele dizia, olha, não é bom que vocês façam isso, 1 Samuel 2, 22 a 25. Mas ele não disciplinava, ele não corrigia, ele não deixava, não corrigia a prática dos seus filhos. E isso foi muito ruim. No caso de Samuel, a mesma forma, lá em 1 Samuel 8:3, o ministério de Samuel foi um ministério impecável. Nós conhecemos um ministério tremendo. Por muitos anos ele liderou o povo de Israel de forma impecável. Mas infelizmente, como pai, ele falhou. Por quê? Quando ele passa o legado para os filhos, ele passa a liderança. Quando ele passa a liderança para os filhos, o que ocorre? Os filhos agora, eles começam a fazer coisas totalmente contrárias àquilo que o profeta Samuel fazia. Olha só em 8:3 de 1 Samuel. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram subornos e perverteram a justiça. Então, infelizmente, como pai, ele falhou. Ele falhou. Mas a atitude dos filhos foi assim o gatilho para que as autoridades de Israel pedissem um rei para governá-lo. Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. 1 Samuel 8:5. Então, as atitudes daqueles filhos foi assim, o gatilho de disparo para que a nação de Israel pedisse um rei sobre Israel. Então, é necessário você que me ouve e exerce algum ministério, é necessário ter este ponto de equilíbrio. Algo que eu tenho comigo é, primeiro, Deus, família e ministério. É desta forma. Então, assim, não podemos falhar, porque nossos filhos podem estar nos vendo no altar e dizer assim, fala uma coisa lá e faz outra coisa na minha casa. Compreende? Ou então, lá está sorrindo maravilhosamente bem na igreja com os irmãos fazendo aquele papel de líder perfeito e chega em casa, cara feia, chega em casa, xingamento, chega em casa, só o cansaço para a família, para os filhos. Também não é dessa forma. Tem que ter um momento de descanso, tem que ter um momento de estar em família, de estar com a família. Não dá só o cansaço, só o resto para a família. E dá tudo de si para no ministério. Tem que fazer o nosso melhor, mas a nossa família é o nosso primeiro ministério. Nós precisamos cuidar muito bem da nossa família, da nossa casa, certo? E esses filhos, eles podem testemunhar sobre a liderança sua, pai, você que me ouve. Então, comente sobre isso também aí. Liderança paternal, um legado abençoador. O rei Davi, pai de muitos filhos,
ele não viveu o padrão monogâmico no matrimônio. Então, ele teve vários filhos e com diferentes mulheres. E pela história, ele falhou como na liderança dos seus filhos, como pai, ele falhou. Porém, olhando para a perspectiva de Salomão, que lhe sucedeu o trono, que era o filho da mulher amada, ele teve um olhar especial, mesmo porque isso envolvia o quê? O reino de Israel, isso envolvia o relacionamento com o Eterno, com o Todo-Poderoso. A sucessão da liderança de Davi não significava assim, como uma outra nação. Olha, está substituindo o rei, pronto, acabou. Não, Davi era um rei temente a Deus. Davi era um rei que celebrava as festas ao Senhor, ao Todo-Poderoso. Ele foi um rei que transmitia fé ao teu povo, aos seus liderados, à nação pelo qual ele reinava. Então, não foi um transitar de uma troca de cadeira. Não foi dessa forma, de uma troca de cadeira real. Não, uma troca de coroa. Não foi dessa forma. Ele estava ali também transmitindo este relacionamento com Deus e na sucessão da sua liderança. E os pais, veja só, tem essa sensação de que os filhos, eles são muito inexperientes, que não dá conta, não vai conseguir, que é necessário ter uma experiência necessária, uma experiência assim, para que possa resolver alguns problemas. Davi pensou da mesma forma, agiu do mesmo jeito. Vamos ao texto, em 1 Crônicas 29:1, quando ele diz ali, olha, então o rei Davi disse a toda a assembleia, meu filho Salomão, e só ele foi quem Deus escolheu. Notaram o que eu disse anteriormente, que não era só uma troca de cadeira real. Meu filho Salomão, e só ele foi quem Deus escolheu. Mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. Então ele deixa claro aqui que foi Deus quem escolheu Salomão, mas ele estava vendo, olha, meu filho é inexperiente para essa tarefa. Então o rei Davi ele disse ali a toda a assembleia isso. Davi, mesmo sabendo que não podia construir ali o templo, né, ele deixa tudo preparado para Salomão. Os projetos, os materiais, sobre tudo aquilo que Deus havia orientado, isso ele deixou organizado para Salomão. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 19. Tudo isso disse Davi a Salomão. Foi-me dado por escrito pela mão de quem? Do Senhor. E ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Mas Davi deixa também um legado espiritual para Salomão, a obediência aos mandamentos do Senhor. Ele deixa esse legado. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração. E espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará,
mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. 1 Crônicas 28, versículo 9. Olha a orientação, olha o legado espiritual sendo deixado, sendo transmitido a Salomão. Isso é muito importante. Você que me ouve, você pai, você mãe, temos muitas mães que infelizmente ou por viuvez ou por divórcio acaba aí criando os filhos de forma só. Então você que me ouve, que me assiste neste momento, o legado a ser transmitido aos filhos, o maior legado é o espiritual. É muito importante essa transmissão do legado espiritual aos filhos. Então, liderança paterna é um legado abençoador, transmitido através da liderança, transmitido através do legado espiritual. Amém? Tenha o hábito de colocar também as mãos sobre a cabeça dos seus filhos, seja pequeno, seja grande. Não coloque, imponha, para que isso eles possam sentir esse transmitir da fé de vocês. E abençoa, declare palavras abençoadoras sobre os seus filhos. Por mais que você observa que tem saído um pouco dos trilhos, olha, meu filho, você é uma bênção na minha vida, na minha casa, você é uma bênção de Deus, você vai ser uma pessoa de sucesso, você vai ser uma pessoa na profissão que você escolher, você será abençoado, seja um médico, um advogado, seja um administrador, seja o que você, a profissão que você escolher, você será abençoado em nome de Jesus. Você será bem-sucedido, mas nunca esqueça de temer a Deus. É isso que eu falo aos meus filhos. E eu sempre ouvi isso dos meus pais, sempre. E eu cresci com isso. Meus filhos serão homens e mulheres de sucesso. Eu cresci com isso, porque isso foi transmitido. Perdi meus pais muito cedo, com 11 anos de idade. Mas isso ficou marcado. Eu sempre ouvia isso no meu lar. E graças a Deus, nenhum dos meus irmãos se corromperam, mas todos têm suas profissões, estão no ministério, graças a Deus, porque nós sempre ouvimos isso. E aqueles que ainda não se converteram, em nome de Jesus virão aos pés do Senhor. Qual o legado que temos deixado para nossos filhos? Cultura, sabedoria, a fé nos caminhos do Senhor. Deixe o seu comentário aí. Eu gostaria muito de ler o seu comentário e responder também o seu comentário, certo? E essa questão paternal é uma questão de instinto mesmo de defender. Você mãe, você pai, você sabe que esse instinto virá. Eu dizia antes de ter filhos, eu dizia ao meu esposo, olha, eu me preocupo se eu vou ser uma boa mãe por ter porque eu não tenho instinto. Ele falou, não se preocupe que vai vir naturalmente. E veio mesmo, graças a Deus, porque é um instinto que o próprio Deus coloca, essa de defender o filho, de o pai defender os filhos, a mãe defender os seus filhos, é um instinto natural mesmo. Nós vemos isso até mesmo no mundo animal. É um instinto natural mesmo. E isso é dádiva de Deus. Aleluia. E na nossa conclusão, o autor da nossa lição, que é o pastor Roberto Monteiro, ele conta para nós aqui algo que saiu até no noticiário, você deve ter visto.
que no dia 19 de novembro de 2019, lá na zona norte do Rio de Janeiro, um jovem de 20 anos apenas, o nome dele é Patrick. Então, ele viu ali um pitbull que estava atacando uma criança de apenas 5 anos de idade, então ele veio defender esta criança e após retirar esta criança do ataque do cachorro, ele e o menino ficaram assim, quase por meia hora em cima ali do capô de um carro, esperando ali o socorro até irem ao hospital. E depois, em entrevista, né, falando, ele viu, olha, ele com 20 anos, mas ele tem uma filha, e ele disse, olha, foi um instinto que veio em mim, porque eu pensei se fosse a minha própria filha. Então, o que vem em mim, eu tenho que livrar essa criança, eu tenho que tirar essa criança desse cão. E ele diz que eu imaginei a minha filha no chão, ali. E quando eu vi aquilo, coloquei a minha mão na cabeça e era a minha filha. Então ele, por instinto, ele foi salvar ali aquela criança. E isso é o que? O menino foi salvo, ele teve ferimentos, foram levados ao hospital. Mas ser pai é agir como este jovem Patrick. Cada dia nossos filhos, eles precisam ser preparados para a vida, para serem homens e mulheres que tomem, que obedeçam a Deus, que tomem as suas próprias atitudes, mas nós precisamos orientá-los para serem cidadãos honestos, pessoas cheias de compaixão, pessoas cheias de caráter, pessoas que olhem para os menos favorecidos e somos nós que vamos transmitir isso aos nossos filhos. E que Deus nos abençoe, nos direcione em relação a isso. Amém? Esta foi a nossa lição, bênçãos do Pai no papel de líder. Que o Todo-Poderoso possa abençoar ricamente a sua vida. Que você que me assiste, que me ouve, possa ser ricamente abençoado por Deus, possa ser um bom pai, uma boa mãe, filho, filha, e que a sua família seja abençoada, seja visitada pelo Todo-Poderoso, seja transformada este lar que precisa de transformação, edificado este lar que precisa de edificação. Receba a bênção do Senhor no seu lar, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus e graças a Deus. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar ricamente o seu lar, a sua família. Lembrando que toda quarta-feira nós estamos aqui no canal com uma mensagem de fé, de edificação, e na sexta-feira é o estudo bíblico. Estamos retomando aos poucos, então no domingo pela manhã nós estamos tendo culto na nossa congregação do Vila Nova, às 9 da manhã até às 10 horas da manhã. E no Maracanãzinho nós estamos tendo das 18h30 às 19h30. Uma hora só de culto. Que Deus possa assim abençoar ricamente. E tem também todas as segundas-feiras pelo Facebook uma live de oração transmitida pelo pastor Marcelo. Que Deus abençoe você ricamente, que Deus possa abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família. Fique em paz.